E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui aos nossos vídeos. Nós estamos ainda falando sobre citação, né? Estamos aí detalhando com bastante profundidade esse instituto em razão da sua imensa importância para o processo, ok? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o local, o lugar em que a citação é realizada e também vamos abordar o tema da eficácia da citação. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, começando então com o tema lugar da citação, a doutrina diz que a citação é um ato móvel. O que isso significa? Isso significa dizer que, basicamente, a citação pode ser realizada em qualquer lugar. Tudo bem? Então, ela pode ser realizada na residência do citando, pode ser realizada no local de trabalho do citando, ou pode ser realizada em qualquer outro lugar que ele seja encontrado, né? Então, por exemplo, o oficial de justiça se dirige ao endereço constante ali do processo, que seria a residência do citando, bate na porta, fala, ó, encontra lá, vamos imaginar, a esposa do réu, a esposa do citando. E aí a esposa fala, olha, ele não tá aqui não, ele costuma ir lá naquele bar ali da esquina, geralmente ele fica bebendo lá essa hora. O que o oficial de justiça pode fazer? Sai dali, vai até o bar, se encontrar o sujeito, cita ali mesmo. Então ela é um ato processual que ela pode ser realizada basicamente em qualquer lugar, tudo bem? A única observância e o único cuidado que se deve ter é que o oficial de justiça, ele possui, digamos assim, um limite territorial, né? Uma base territorial, digamos assim, em que ele atua. E aí você só tem que tomar cuidado, ou melhor, o oficial de justiça tem que tomar cuidado para não extrapolar a sua área de atuação, esse seu território de atuação, ok? Então, se eventualmente, né, vamos imaginar aí na justiça estadual, o oficial de justiça, ele tem ali a comarca X como lugar de atuação, né, lugar das suas atribuições. E o réu, ele se encontra na comarca Y, né, tá fora da sua atribuição. Nesse caso, o que o oficial de justiça faz? Devolve o mandado de citação não cumprido e explica as razões, explica os motivos. Tudo bem? Então, quanto a esse tema, lugar da citação, não há mais nada aí de importante que a gente precise conhecer. Basicamente, é um ato móvel que pode ser realizado em qualquer lugar, seja na residência do réu, seja no seu local de trabalho ou até mesmo em qualquer outro local que ele se encontre. Tudo bem? Passando para o próximo tema, vamos falar agora sobre a eficácia da citação. Como assim, professor, eficácia da citação? É importante que você conheça que a citação ela não poderá ser realizada em algumas situações específicas. Então nós precisamos conhecer essas situações para que nós possamos saber quando que eventualmente a pessoa não poderá ser citada. Então vem comigo para a tela para nós organizarmos esse raciocínio. Muito bem, então agora vamos fazer uma análise do artigo 244 do Código de Processo Civil. Esse artigo, ele traz aquelas hipóteses, aquelas situações, né, em que, em regra, a pessoa não poderá ser citada. Então vamos lá. Primeira hipótese é o período de luto. Período de
luto. Durante o período de luto, não se pode realizar citação. Então, o que acontece? O código, ele teve uma preocupação aí, sobretudo com a dignidade da pessoa humana, ao prever que não pode haver a citação de pessoas próximas ao falecido, ao decujus, né? E esse período de luto, ele compreende, obviamente, o dia do falecimento e, atenção, os 7 dias subsequentes. Então, ele engloba o dia do falecimento, tudo bem? O dia do falecimento da pessoa, mais 7 dias subsequentes. Ok? Esse período, né? Esses 7 dias subsequentes é o período de luto, né? Ou que alguns chamam de período de nojo, né? Então, em virtude aí de uma preservação da pessoa, né? Da pessoa próxima ao falecido, evidentemente, né? Já explico quem vai ser próximo ao falecido para o código. Mas em razão aí de você preservar essa pessoa que está passando por um momento difícil, né, um momento de tristeza, o código diz, ó, nesse período não se realiza a citação. Tudo bem? Agora, para fins desse dispositivo, quem será considerado como próximo ao morto, né? Então vamos lá. Primeiramente, o cônjuge. O cônjuge. Certo? O cônjuge, evidentemente, está englobado nessa regra. Cônjuge para os casos de casamento, né? Mas, através de uma interpretação ampliativa, nós também colocamos aqui o companheiro. Ok? O companheiro, para os casos aí de união estável. Ok? Na verdade, o CPC 2015, no seu artigo 244, ele foi expresso a mencionar o companheiro, né? Se você pegar ali o artigo 244, mais especificamente nos seus incisos, né? Mais notadamente no inciso 2, ele foi expresso ao mencionar o companheiro. Algo que não havia no CPC de 73, né? Através de uma interpretação ampliativa, você encaixava o companheiro também. O novo CPC, mais atento a essa realidade, já incluiu de maneira expressa o companheiro, aí no artigo 244, inciso 2. Tudo bem? Além do companheiro, quem mais nós poderíamos falar? Bom, tem agora, nesse segundo momento, o parente. Parente em linha reta. Parente em linha reta, não importa o grau. Então, vou colocar aqui. Qualquer grau. Tudo bem? Se o parente do morto é em linha reta, qualquer grau. Então vale para pai, avô, bisavô, filho, neto, bisneto, enfim. Agora atenção, porque se o parente for em linha colateral, aí você tem que tomar um certo cuidado. Porque se for em linha colateral, é até o segundo grau. Até o segundo grau. Então, abrange quem? Colateral até segundo grau? Os irmãos. Os irmãos. Fica ligado porque a regra não vale para primos e sobrinhos do morto. Tudo bem?
Colateral até segundo grau é o irmão. Beleza? Primo e sobrinho não vale. Ok? Professor, e o parente afim? E o parente afim? Também. Se for linha reta, qualquer grau. Se for linha reta, qualquer grau. Então, por exemplo, genro, nora, sogro, ok? Abrange também padrasto, madrasta, enteado, ok? Agora, se for, mudar aqui de tela porque ficou cheio, né? Se for em linha colateral, novamente nós temos a limitação até o segundo grau. Tudo bem? Seria aí o cunhado, né? Seria em afim na linha reta em segundo grau, seria o cunhado. Tudo bem? Professor, beleza, entendi. Então a primeira situação ela está relacionada ao período de luto. E vale, vou voltar aqui um pouquinho na tela, e vale para toda essa galera que nós vimos aqui. O cônjuge, companheiro, parente em linha reta, qualquer grau, parente em linha colateral até segundo grau, também vale para o parentesco por afinidade, se for afinidade em linha reta, qualquer grau, se for afinidade em linha colateral, até o segundo grau também. Ok? Pois muito bem. Segunda possibilidade, segunda hipótese em que não se realiza citação. Durante o culto religioso. Durante o culto religioso. Aqui você tem que ter atenção com algumas pegadinhas que podem aparecer na tua prova. Não existe, pelo Código de Processo Civil, nenhuma proibição para que a citação aconteça dentro do local do culto religioso. Tudo bem? Então, pode acontecer do sujeito ser citado dentro de uma igreja? Pode, não tem problema. O que o código proíbe é que a pessoa não pode ser citada se ela estiver participando do culto religioso. Percebeu a diferença? Olha aqui, ó. Durante o culto religioso. Então, o oficial de justiça não pode, durante uma missa, por exemplo, entrar na igreja e citar o réu que está lá prestando atenção na missa, no sermão do padre. Se o réu estiver participando de uma procissão, olha que pergunta ótima para a tua prova. Se o réu estiver participando de uma procissão, a procissão está na rua, lugar público, pode ter citação nesse caso? Resposta: não. Mesmo a procissão estando numa rua pública, num lugar público, não vai poder haver a citação. Por quê? Porque o réu vai estar durante uma espécie de culto religioso. A procissão é uma espécie de culto religioso. Tudo bem? Então, muito cuidado com essa informação, porque às vezes a pessoa, né, o candidato da prova, tropeça nos detalhes. Terceira hipótese, terceira situação, né, é se o réu for doente em estado grave. Então, terceira hipótese, se o réu for doente, enfermo, em estado grave. Tudo bem? Nesse caso, vai ser preciso
esperar, aguardar a sua recuperação. Então, novamente, o CPC, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, preserva o sujeito, ok? Agora, é evidente, né? É evidente que não basta que o réu, que o citando, ele tenha uma doença grave. Olha aí outro detalhe que você pode tropeçar na prova. Existem algumas doenças graves, né, que fora dos períodos de crise, né, é claro que a pessoa pode ser citada. Então pensa, por exemplo, numa pessoa que tem câncer. Pensa numa pessoa que tem câncer. O câncer é uma doença grave? Resposta: óbvio que é. Mas veja, a pessoa com câncer pode ser citada? Pode. Pode. Se essa pessoa estiver fora do seu período de crise, ela pode ser citada. Por exemplo, eu não posso citar uma pessoa com câncer logo após a pessoa ter feito quimioterapia. É claro que nesse caso não vai dar para realizar a citação, porque a quimioterapia detona com a pessoa. Eu não posso citar a pessoa com câncer se ela está no meio de uma crise de dor, por exemplo, enfim. Agora, se a pessoa ela é portadora de uma doença grave, mas ela está ali, digamos, dentro de uma normalidade, aí nesse caso ela pode, evidentemente, ser citada. Tudo bem? Muito bem. Que mais que nós podemos aí comentar a respeito dessa regra aí, né? Para a gente concluir, você precisa tomar cuidado, fazer aqui uma observação no seguinte sentido. Essas situações que nós acabamos de ver, né, o período de luto, o paciente em estado grave, né, essas situações, elas são tentativas do código de preservar a pessoa. Mas o próprio 244 diz o seguinte: a citação não vai acontecer nesses momentos, salvo para evitar o perecimento do direito. Então a observação é perecimento do direito. Então veja, imagine, o réu, ele está em uma dessas situações aqui. Ele está num período de luto, ele está durante aí o culto religioso, só que aquela situação é uma situação de urgência. É uma situação de urgência. Se ele não for citado rapidamente, um direito poderá perecer, poderá perder-se, poderá ser destruído. Então veja, poxa, eu precisava citar o fulano. Ah, mas o fulano, ele está aí no período de luto. Então você vai ter que aguardar 7 dias ainda. Fala, pô, mas 7 dias é tempo demais. Se eu for aguardar os 7 dias, o direito vai desaparecer, o direito vai perecer. Nesses casos, mesmo diante dessa situação excepcional do período de luto, culto religioso, vai haver sim a citação para evitar o perecimento do direito. E antes de encerrar o vídeo, vocês me perdoem, eu me lembrei que falta uma quarta hipótese, né? Que é a hipótese relativa ao casamento. Ao casamento. Temos aí uma preocupação com os noivos, que estão vivendo esse momento feliz, esse momento alegre, né? Então o código dispõe que os noivos não podem ser citados nos 3 primeiros dias. 3 primeiros dias seguintes
seguintes ao casamento. Então ficou faltando aí essa quarta situação. Peço que vocês me perdoem, mas tá aí. Os noivos não podem ser citados nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, salvo, conforme eu acabei de falar, as situações que envolverem perecimento do direito. Ok? Com isso, meus amigos, nós concluímos mais um vídeo sobre citação. Porém, peço aí a paciência de vocês, porque o assunto citação ainda não terminou. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil. Ok? Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, continua ajudando a gente a crescer. E, por favor, também compartilha o vídeo para expandir o nosso canal. Vejo todos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e bons estudos.